Hoje a gente vai falar sobre o quê? Como acelerar o processo de desenvolvimento do seu time, tá bom? Então, o Adilson tá aí, inclusive, para me desmentir ou não. Dentro das empresas, tem muito desenvolvedor que às vezes não conhece sobre qualidade, ou até mesmo gerente de projeto, ou até mesmo gerente de desenvolvimento, que acha que QA deixa o processo mais lento. É muito comum isso. Deve ter até QA que acha que QA deixa o processo mais lento. A gente está aqui, vamos falar sobre acelerar o processo do time de desenvolvimento. E por que eu quis trazer esse assunto? Eu imagino que vocês aí, às vezes vocês estão começando na área, ou às vezes você nem conhece tanto sobre qualidade, não conhece tanto sobre QA, mas quando você está trabalhando como QA, você acaba ouvindo que os processos de qualidade, né, que a gente tem que colocar dentro do time, fazem com que o time desenvolva mais devagar, tá? E isso é algo muito comum da gente ouvir. Isso é algo que todo QA às vezes vai ouvir de outro desenvolvedor, vai ouvir às vezes até mesmo de designer ou qualquer coisa do tipo. Porém, eu tô aqui para ensinar para vocês que QA você, na verdade, não faz as coisas ficarem mais lentas, mas sim você tenta acelerar as coisas, tá bom? Você tenta acelerar o processo de desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque os processos de qualidade, eles não são feitos para você gastar tempo com qualidade. Eles são feitos para você ganhar tempo lá na frente, para que você não tenha retrabalhos. É justamente sobre isso que eu vou falar. Por quê, galera? Entenda uma coisa. Quando você está trabalhando num time, então você está trabalhando aí num time ágil, e você é o QA. E você é um QA inexperiente, nunca trabalhou com qualidade, tem muita demanda às vezes, e você trabalha lá no finalzinho do processo. E o que eu quero dizer com o finalzinho do processo? O finalzinho do processo é justamente quando você já está antes de postar para produção. Então, antes de você entrar para produção, você está fazendo seus testes manuais. Isso é ok, isso acaba acontecendo em grande parte das empresas e dizem que isso é rápido. Por quê? Porque os desenvolvedores entregaram o mais rápido possível para o QA fazer aí fazer o teste. Mas não é bem assim. Isso não fazem as coisas ficarem mais rápidas, eu já vou dizer o porquê. Deixa eu ver o que o Marcelo falou aqui. Sou formado em ADS e agora estou estudando qualidade de software. Quero muito uma oportunidade na área. Marcelo, sinceramente, a área de qualidade, eu sempre falo isso, né? A área de qualidade ela é incrível e ela é cheia de oportunidades, cara. Porque, de verdade, é a área, na minha opinião, a área mais fácil de se entrar dentro da área de tecnologia, né? Trabalhar com desenvolvimento de software. Você ganha muito bem nela e você tem um teto técnico muito mais baixo do que um desenvolvedor. Que, na minha opinião, ter um teto alto, né, na parte de tecnologia dificulta muito as coisas, tá bom? Então, Marcelo, sinceramente, a área de qualidade, na minha opinião, é uma das melhores áreas que tem atualmente para entrar. E só cresce, tá bom? Isso é bem legal, a área de qualidade, cada momento que passa, ela só cresce. Tem muita gente falando que você vai perder seu emprego para automação, você vai perder seu emprego para IA, mas isso não é verdade nem um pouco. Eu já falei sobre isso, eu já fiz até episódio sobre isso. E não é verdade, o máximo que vai acontecer é literalmente você entrar numa área que você vai ter que usar inteligência artificial, como eu uso no meu dia a dia. Então, sinceramente, eu gosto muito. Então, time, voltando aí pro assunto, por que os processos de qualidade, eles aceleram o processo de desenvolvimento no geral, né? Então a gente pode até falar aí sobre SDLC, né? SDLC, que é Software Development Lifecycle, ou a gente pode falar sobre STLC, que é Software Test Lifecycle, e é justamente isso que você tem que focar, nesse ciclo de vida. Por que acontece, gente? Se você está tentando implementar qualidade para a empresa que você está trabalhando, e vamos considerar que você aí está em um ambiente na qual você consegue implementar essas coisas, porque existem empresas e empresas, e pode ser que você esteja numa empresa aí que ela não te libere muito espaço para você alterar algumas coisas no processo, ou até mesmo porque você está literalmente lotado de coisa. Então, pode ser que você esteja nessa situação, então você provavelmente não vai conseguir fazer uma metodologia, né, um processo de qualidade muito bem estruturado, justamente porque você está com problemas aí, né? Mas vamos considerar que você não tem esses problemas, que você tem um time que está bem balanceado em relação ao que é desenvolvedor, e além disso, a sua empresa ela tem bastante liberdade para que você mude esses processos. E assim, né, não que sejam grandes mudanças, mas são pequenas mudanças que fazem toda a diferença. Uma das coisas que a gente pode falar aqui sobre acelerar o processo de desenvolvimento é o Shift Left. Tá bom, gente? O Shift Left, para quem não sabe, é um termo super fofo, super bonitinho, para literalmente trazer o processo de qualidade, então processos de qualidade, o quanto antes
para sua linha de desenvolvimento, né? Para sua linha de desenvolvimento de software, ou seja, sua linha de desenvolvimento de produtos. Por que que isso é importante? Porque quando você está desenvolvendo um sistema, né, quando você está desenvolvendo um software, o melhor momento para você adicionar qualidade e o momento mais barato, eu até diria, é justamente no planejamento. E eu não estou falando aí na planning, né, do Scrum. Óbvio que a gente participa da planning, mas não é sobre isso que eu estou falando agora. O que eu estou querendo dizer é da planning que a gente tem lá no começo. Então, antes mesmo de você fazer sua planning, você vai ter o refinamento. Nesse momento de refinamento, o QA faz muita diferença. Por quê? Manny, o que é o refinamento no desenvolvimento de software? O refinamento dentro de desenvolvimento de software é literalmente quando você pega uma tarefa que tem que ser feita, né? Então, uma tarefa que tem que ser desenvolvida. Vamos imaginar, você tem uma lista de usuários. E aí você consegue percorrer essa lista de usuários. E agora a gente vai adicionar uma feature nova. E essa feature nova vai ser uma tarefa, que é a tarefa de desenvolver justamente a barra de pesquisa, para que você possa pesquisar uma pessoa. Perfeito. Isso é ótimo. Isso é uma tarefa. E quando você está desenvolvendo essa tarefa, né? Quando você está trabalhando nessa tarefa, para fazer o refinamento, você tem que ter uma descrição muito bem detalhada. E é justamente aí que, obviamente, o time todo tem que estar participando, né? Pelo menos um representante de cada área do time. Então, por exemplo, um desenvolvedor, uma pessoa do time de produto, um designer e um QA. Por quê? Porque você consegue ter justamente as principais informações que a gente tem sobre o sistema unidos e cada área está pensando com a sua cabeça. Então, por exemplo, o time de desenvolvimento está pensando como desenvolver isso. O time de QA está pensando em como testar isso e quais são as áreas que vão ser afetadas. Às vezes, é muito normal isso, galera, muito normal. O QA ele trabalha tanto tempo testando ali o sistema, fazendo testes e tudo, que quando ele tenta, como eu posso falar? Quando ele tem que falar sobre o produto e como o produto funciona, o que normalmente das vezes ele é a melhor pessoa. Por quê? Porque ele já testou tantas vezes aquele sistema que ele sabe exatamente como o sistema tá funcionando. E isso até mesmo mais do que os desenvolvedores. Você vai encontrar, é muito normal, se você é QA e você já deve ter passado por isso, é muito normal você chegar aí para um desenvolvedor e ele falar que uma regra é X e você falar que uma regra na verdade é Y e você tá certo. Justamente porque você entende tão profundamente daquele sistema que você já meio que sabe tudo. Considerando isso, galera, é muito importante que vocês entendam que mesmo que a gente tenha esses conhecimentos ali no momento do refinamento, isso não é tudo, né, que a gente tem que adicionar no nosso processo, mas isso é algo que já vai fazer toda a diferença. Você vai poder adicionar casos de testes ali mesmo no refinamento. Você vai poder adicionar o que você está pensando em relação com, por exemplo, se essa feature nova que a gente está adicionando, se ela tem alguma integração que a gente vai ter que testar junto. Então vocês conseguem criar a task mais bem descrita possível. Porque vocês têm várias pessoas pensando na mesma coisa, tá bom? E aí quando vocês fizerem literalmente, né, fizerem um planejamento, vocês já vão saber ali, né, quando vocês estiverem literalmente na planning, né, fazendo o planejamento ali da sua sprint, você já sabe mais ou menos o quanto de tempo vai ser gastos pro desenvolvimento e também pro teste, né? Obviamente esse tempo deve ser calculado junto.